hoje por causa do trânsito, mas estamos de volta aqui com a graça de Deus, chegando aí na sua casa para recomeçar, né? O Gildo já começou a primeira parte do programa. Eu estou aqui para recomeçar pedindo a graça de Deus, a força do Espírito Santo sobre a nossa vida. Que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Certamente o Gildo já convidou, mas eu quero também te fazer o convite agora. Participe comigo aqui, ligue para cá no nosso telefone 1938719620 ou pelo nosso e-mail serfeliz@rs21.com.br. Também você pode participar pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Nós estamos aqui inteiramente à sua disposição para você mandar o seu pedido de oração, para você começar a fazer parte desta família que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Olha, é só você ligar para cá no nosso telefone 1938719620 e começar a fazer parte desta família. E eu quero agradecer a você que está participando comigo, já atendeu aos apelos aí que o Gildo fez no primeiro bloco e está aqui mandando o seu pedido de oração, mandando a sua participação. Agradecer aqui a Zélia Maria de Souza Silva, da cidade de Riachão, na Paraíba. Está rezando assim, olha, em ação de graças pelos 20 anos de casamento com Vanderlei, que é hoje. Deus te abençoe, Zélia Maria. Muitas felicidades, vocês continuem vivendo aí a graça da fidelidade no sacramento do matrimônio. Pede pelo seu filho Ítalo Souza Silva, por Elosmã, pedindo cura de libertação. Está pedindo aqui bênção para todas as famílias, pelo seu filho, que é Paulo, filho de 26 dias. Deus abençoe a vida de todos vocês. Agradecer aqui o Sérgio Soares Lopes, de Sumaré, São Paulo, também participando comigo, pedindo oração para a família Soares Lopes. Obrigado pela sua participação. A Marlene Nascimento Braga, de Santa Rita, do Ibitipoca, Santa Rita do Ibitipoca, em Minas Gerais. Obrigado pela sua participação. Também agradecer aqui a Gerci Maria Pinheiro, de Juará, no Mato Grosso, pedindo oração por ela, por seu esposo, por César Antônio. O seu esposo chama Oralino, também apresentando aqui toda a sua família, e está dizendo assim, pela Gemira Lourdes, por sua saúde, cura e libertação, e pelos bons resultados dos seus exames, e por todos os seus familiares. Maria Hilda Silva, de Campinas, também fazendo aqui a sua participação, muito obrigado, Deus te abençoe. O Hildebrando Rosa Neto, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, pedindo por ele e por toda a sua família, Deus te abençoe. José Lopes de Medeiros, de Campinas, São Paulo, pedindo pela cura e libertação e a conversão do filho Júnior, dos sobrinhos Wagner, Maria Eduarda, Tiago, João Paulo, Luiz Felipe, Gustavo, Sueli, apresentando aqui também toda a família. Eu quero colocar você e todos os seus diante da Sagrada Família. O Gildo já começou aqui entregando todos vocês, todos aqueles que estão nos acompanhando, colocando-os diante de Deus, apresentando diante da Sagrada Família. E agora, os pedidos de oração que estão chegando, cada um dos pedidos de oração, eu quero apresentar aqui diante da Sagrada Família, pedindo bênção, pedindo alegria, cura, prosperidade, que Deus derrame as mais abundantes bênçãos dos céus sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Você tem enfrentado muitas dificuldades aí na sua vida? Você sabe que nós começamos a falar na semana passada e o tema era Vencendo o Gigante da Mágoa. Porque são gigantes que se levantam contra nós e que tentam nos derrubar. E lá eu buscava um exemplo de Davi. Davi ficou com mágoa de alguém que tinha prejudicado e queria quase que transmitir essa mágoa para o seu filho resolver as pendências com aquele que tinha prejudicado a sua vida, assim, num sentimento de mágoa, de vingança, de rancor. Era um grande gigante que tinha se levantado sobre a vida de Davi. E era de impressionar nessa página difícil da vida desse grande rei, desse grande profeta, que ele estava se deixando dominar pelo gigante da mágoa, que diante do gigante que ele enfrentou depois, era uma simples coisa. Mas veja, o absurdo, e era exatamente essa expressão que nós usávamos, o absurdo de saber que um pequeno sentimento pode se transformar num gigante a tal ponto de tentar derrubar um homem de Deus. Você já parou para pensar nisso? Um pequeno sentimento ruim, vale a pena lembrar disso, que vai crescendo, crescendo, crescendo e é capaz de derrubar um homem de Deus. O ressentimento, a mágoa produz isso. Agora aparecem outros gigantes na vida.
A vida é feita de escolhas, a vida é feita de muitos problemas também que aparecem. E você sabe disso. Como enfrentar os problemas? Como enfrentar os gigantes que se levantam para tentar nos dominar? Hoje eu quero dar algumas pistas para você. A gente vai meditar junto aqui, inclusive você pode participar e dizer quais são os gigantes que têm aparecido aí na sua vida e como combatê-los. Você diz quais são os gigantes, eu vou dizer para você como combatê-los. Mas antes de começar a falar aqui dos gigantes que se levantam tentando nos derrubar, os gigantes da vida, eu quero falar de algo que tem acontecido aqui na Rede Século XXI, uma iniciativa maravilhosa. Primeiro lembrar você que há mais de 10 anos as pessoas têm rezado a novena das mãos ensanguentadas de Jesus e têm recebido inúmeras graças. Eu sou testemunha disso, porque eu tenho andado aí pelo Brasil rezando a novena, em alguns lugares em São Paulo eu rezo de forma permanente a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, e as pessoas têm falado das grandes bênçãos, dos grandes milagres que têm recebido. Lá, pessoalmente, a cada mês eu tenho lá uma pilha de testemunhos para contar daquilo que Deus tem feito. E aqui nós recebemos milhares de testemunhos todos os dias das grandes bênçãos que Deus tem derramado nas vidas através da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Nós tivemos a iniciativa de enviar um folhetinho para você, e nesse folhetinho tem um jeito de você fazer uma dedicatória. Olha aquele espaço em branco ali. Lembra quando você recebia os cartões e que estava escrito assim? Dê para. Essa iniciativa é para que você presenteie alguém com a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, ajudando essa pessoa a crescer na vida espiritual, ajudando essa pessoa a fazer uma experiência verdadeira de Deus. Agora, essa iniciativa já faz alguns dias. Você já recebeu um folhetinho da novena? Você já recebeu de presente aí um folhetinho da novena das mãos ensanguentadas de Jesus? Você podia ligar para cá hoje, ou mandar um e-mail, ou falar pelo Facebook, mandando sua mensagem, para dizer quem é que deu para você? Quem é que mandou aí para a sua casa a novena das mãos ensanguentadas de Jesus? Quem é que colocou aí nas tuas mãos essa graça tão importante que tem mudado a vida de muitas pessoas? Quem é que colocou aí nas tuas mãos? Fala para nós, você recebeu de quem? E aí você pode fazer o exercício de fazer com que essa corrente continue. Modo de dizer uma corrente, mas para que você também adquira uma novena e dê para uma outra pessoa. Dê de presente para uma outra pessoa. Você está fazendo um bem extraordinário. Você estará fazendo um gesto de caridade. Para quem você mandou a sua novena? Então você recebeu a novena, para quem você deu de presente? E você que recebeu, fala aqui para nós. Quem que te deu esse presente que vai edificar a sua vida? Está vendo? Olha, uma pessoa vai entregando para outra, que vai entregando para outra, e eu disse que em alguns lugares que eu fui rezar a novena, as pessoas dizem assim, padre, nós não tínhamos aqui a cópia da novena. Quando nós começamos aí com a missão das mãos ensanguentadas de Jesus com a equipe missionária, em alguns lugares nós chegávamos lá e tinha cópias. Alguém tinha tirado cópia mesmo, tinha ido na papelaria, na livraria, tirado cópia da novena. Uma única pessoa tinha recebido. E todos queriam rezar, então ela foi lá na papelaria, tirou cópia e entregou para várias pessoas, e depois chegou o momento em que a equipe missionária da Rede Século XXI foi nesses lugares para rezar a novena. E aí nós tínhamos uma grande iniciativa, que foi um pedido do Padre Eduardo, que em todos os lugares que nós fôssemos, chegando lá, nós entregássemos uma novena para todos da igreja. Não importa o número que tinha, todos que estivessem lá na igreja recebessem um folhetinho da novena. Então nós caminhamos sempre assim, entregando um exemplar para que as pessoas fizessem essa grande experiência. E agora nós estamos aí nessa iniciativa de você presentear alguém com a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Tenho certeza que você vai conseguir vencer os gigantes da vida com essa iniciativa, porque a primeira grande arma para vencer as dificuldades é a arma da oração. Mas vamos primeiro identificar os gigantes, para depois a gente colocar aí o remédio para vencê-los. Tá aí essa super dica para você, se você já recebeu a novena, ou
para quem você já mandou a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Diga para nós aí, eu tenho certeza que isso vai incentivar outras pessoas a tomarem também essa iniciativa. Olha, eu quero também falar de algo muito importante aqui. Você sabe que essa obra de evangelização, que é a Rede Século XXI, Associação do Senhor Jesus, ela é mantida graças à sua generosidade. Você que mensalmente colabora conosco para evangelizarmos através da TV, da programação da TV, da revista, do nosso EAD Século XXI, da dramaturgia. Olha, são muitas coisas que envolvem a Rede Século XXI. No mês passado, nós, graças a Deus, com a colaboração dos nossos sócios e sócias, nós ficamos com 85% de nossa meta total. Faltou um tanto, mas nós rendemos, graças a Deus, pelos 85% que colaboraram conosco. Já passamos da metade do mês e estamos com 45% da meta. Talvez nós tenhamos aí alguns números atualizados, mas estamos com 45%. Então nós precisamos da sua ajuda para continuar evangelizando o Brasil e o mundo através da Rede Século XXI. Então, se você ainda não fez a sua contribuição, liga para cá, nós precisamos da sua contribuição. Aliás, se você não fez a sua contribuição ainda, pegue o boleto que foi com a revista, faça aí do meio que você tem ao seu alcance para ajudar-nos, para a gente não fechar novamente no vermelho, né? Faltando aí um tanto para chegar à nossa meta, porque isso vai sendo empurrado para frente e fica uma situação um pouco difícil. Então, quero contar aí com a sua contribuição. Aqui, dizer para você que esse é sempre um gigante que nós temos que vencer todos os meses aqui. É o gigante que se levanta contra nós, a questão financeira. E a gente precisa vencer. Claro, aquilo que é mais importante nós já temos, a fé, a força do Espírito Santo. E o Padre Eduardo sempre nos incentiva a viver assim, viver pela fé, viver na força do Espírito, dar passos tomando posse antecipadamente de uma realidade que nós não vemos. Isso nós fazemos todos os meses. E nós queremos contar aí com a sua ajuda. Você entre com a gente nesse projeto para a gente vencer o gigante da questão financeira que tenta se levantar todos os meses, mas que nós batemos de frente e com muita força, com muita fé, continuamos firme na obra da evangelização. Eu quero começar aqui a meditação do nosso tema, trazendo para você quais são os gigantes que aparecem na nossa vida e que nós somos chamados a vencê-los sempre. Você sabe que a vida é feita de escolhas, talvez um jargão até, né? Mas também é feita de muitas dificuldades. Quais são as grandes dificuldades da sua vida? Quero começar dizendo para você o seguinte: quantas vezes você já recuou diante de uma situação difícil? E o recuo é sempre naquele sentido de que, bom, eu não tenho condições de ir à frente. Então você faz um planejamento, às vezes você tem que voltar atrás, às vezes diante de uma dificuldade muito grande você precisa voltar atrás. Quantas vezes nós já recuamos diante de situações difíceis? E algumas vezes não foi assim porque planejou e não conseguiu cumprir a meta, mas algumas vezes nós desistimos diante de algumas dificuldades simplesmente por medo. Você já imaginou então que o medo é o grande gigante que se levanta tentando derrubar os nossos projetos? Quantos projetos você já estabeleceu para a sua vida e depois, por medo, não continuou? Tem gente que não continua os projetos da vida, olha que absurdo, pensando assim, olha, bom, já estou numa certa idade, não sei se eu vou conseguir viver muito tempo, porque também a gente não pode prever isso, mas acaba desistindo por medo. Eu não posso levar à frente esse projeto porque não sei se eu vou conseguir terminar. E o medo faz com que a pessoa se torne covarde, o medo faz com que a pessoa fique estática, o medo faz com que a pessoa não avance. Nós consideramos-nos pequenos demais para enfrentar os gigantescos problemas que surgem. Então ficamos sem saber o que fazer. Mas surge o medo, que é um grande empecilho, um gigante. A gente fica com medo de avançar por conta de não saber, de ter medo do que pode acontecer. Está aqui uma super dica para você. Vale a pena arriscar. Vale a pena arriscar. Os grandes líderes da igreja não tiveram medo de arriscar. Sabiam que eram projetos grandiosos.
e que teriam muitas dificuldades, mas não tiveram medo de avançar. Você já imaginou? Olha, eu fico aqui pensando em quando o padre Eduardo Dougherty teve o primeiro sopro do Espírito, a primeira vez que ele escutou Deus dizendo assim, olha, vamos para frente com uma obra de evangelização que vai crescer, que vai evangelizar o Brasil, que vai evangelizar o mundo. Se diante disso, sabendo que era um projeto grande, que apareceriam muitas dificuldades, desistisse, nós não teríamos o que temos hoje. À nossa disposição, à disposição da Igreja do Brasil, uma obra de evangelização que entra na nossa casa todos os dias para levar a graça da fé. Diante dos gigantes, a gente não pode desistir, não pode ter medo de prosseguir. A palavra de Deus diz assim, olha, a gente sabe que o caminho é longo, mas diante disso nós prosseguimos decididamente rumo ao alvo, rumo àquilo que Deus já apresentou para a nossa vida. Então não tenha medo de enfrentar os gigantes. O que os gigantes da vida querem é que você tenha medo mesmo, tenha medo. Que você recue diante disso. Então primeiro é preciso identificar os gigantes. Tendo identificado os gigantes, então é preciso prosseguir decididamente. Nós temos alguns exemplos tirados, obviamente, da Sagrada Escritura que nos ajudam a entender como vencer. Porque os gigantes traziam primeiro um sentimento de derrota, de frustração, de desânimo e de medo. Veja quantas coisas os gigantes do mundo, os gigantes lá do tempo dos heróis da Bíblia, traziam, primeiro, para a sociedade de Israel, traziam sentimento de derrota, de frustração, de desânimo e de medo. Esse sentimento os israelitas sentiram diante de um problemão. Que problemão que era esse? Um gigante chamado Golias. A sua estatura impunha medo. Quando Saul viu aquele gigante, tentou com os guerreiros, com os soldados preparados para a batalha, que lutassem contra o gigante. Nenhum deles quis, todos ficaram com medo, nenhum deles. E olha que eles tinham habilidade para a guerra, eles tinham armas, escudo, lança, armadura. Nenhum deles ousava avançar contra esse problemão chamado Golias. Nenhum deles. Veja, identificaram o problema, não sabiam o que fazer, ninguém tinha coragem de lutar. O medo abateu sobre todos, todos ficaram com medo. Talvez dizendo assim, quem somos nós para ir na direção desse problemão? Talvez seja a palavra que você diga também aí diante dos problemas que aparecem na sua vida. Quem sou eu para ir diante desse problemão, diante desse gigante que se levanta contra mim? Foi o sentimento dos soldados, foi o sentimento do rei Saul, foi o sentimento dos soldados. Por quê? Golias era um homem de guerra, valente, 3 metros de altura, não temia nada. A situação para os israelitas era de fato desesperadora. O medo abateu sobre todos. A situação era desesperadora. E sabe qual é o sentimento que transpareceu para os filisteus? Parece que os filisteus sentiram o cheiro do medo. O inimigo fica sempre rondando para sentir isso. Os filisteus, o povo da qual pertencia ali, raça do gigante Golias, sentiram o cheiro do medo e sentiram o cheiro da covardia. Parece que no ar começou assim a pairar uma atmosfera de medo e de covardia. Eles se acovardaram. É nessa circunstância, diante disso, que Deus levantou um homem. Mas eu quero parar aqui nessas identificações só do gigante. Que o medo fez com que a atmosfera ali dos soldados de Israel se acovardassem. E os filisteus sentiram isso, sentiram que estavam com medo, sentiram que os israelitas estavam com medo. E diante disso começaram a armar a estratégia de guerra. Estão com medo, estão covardes, então vamos avançar contra eles que nós seremos vencedores. Quais são as armas para vencer os gigantes da vida? É sobre isso que eu quero falar com você daqui a pouquinho. Então eu peço que você aguarde aí. Rapidinho eu vou para o intervalo e na volta
eu quero dizer para você quais são as armas para combater os gigantes da vida, os gigantes que se levantam contra nós. Vou para o intervalo, rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.